Bom dia, mulheres do reino, que hoje você se levante com a certeza de que não está sozinho. Antes mesmo de você abrir os olhos, o Senhor já estava cuidando de tudo. Que a sua manhã seja leve, doce, que a sua fé seja fortalecida hoje com a palavra de Deus. Que você abra o seu coração para abrir, para receber a mensagem dele. Você não acordou por acaso. Existe um propósito hoje. Creia nisso, em nome de Jesus. Existe um propósito. Nós não estamos aqui nesse mundo à toa. Nós estamos aqui para algo muito maior. Então, hoje, se vista de paz, se alimente da palavra e caminhe com quem sabe que é filha do rei. Um dia abençoado para todos vocês. O segredo de Paulo. Qual foi o segredo de Paulo? Como ele conseguiu passar por situações firmes? Nós sabemos que qualquer coisa que acontece com a gente já nos abala. Se a gente sabe de algum diagnóstico de uma doença, se alguém fala de nós, se não conseguimos pagar uma conta, qualquer coisa já nos abala. Imagina Paulo em um lugar escuro, frio, úmido. Foi assim que Paulo ficou no lugar quando ele estava preso. Um lugar com cheiro forte de mofo. Ele estava ali no lugar abandonado, numa prisão subterrânea em Roma. Uma tradicional marguerita chamada. Aí tinha escadas de pedras que a pessoa ia até lá embaixo. Ficava assim 2 níveis abaixo da terra. Um cubículo apertadinho, sem ventilação, sem conforto, um lugar de tortura. E ele espera o quê? A morte. É ali que o apóstolo Paulo estava. É dali que ele escrevia para Timóteo, pedindo, traga a capa, porque eu estou com frio. E dali ele escrevia sabendo que a espada estava próxima, que ele poderia morrer a qualquer momento. E o versículo de hoje foi desse lugar que saiu. O versículo de hoje. Trouxe 2, mas vamos meditar nesse também, que está em Filipenses, capítulo 4, no versículo 4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Está em Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Agora, como alguém em um lugar como aquele, e ele escreve sobre a alegria, como alguém à beira da execução, fala sobre esperança. Como é que Paulo não desistiu? Ele poderia ter pensado assim, eu era um fariseu respeitado, eu tinha o meu prestígio, eu estava a caminho de me tornar um grande mestre em Israel. E agora? Estou numa prisão fria, com fome, dor, solidão, ameaça de morte. Por que ele não disse, ao invés de ele falar assim, alegrai-vos sempre ao Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Por que ele não disse assim, isso aqui? É nesse lugar que eu estou? Isso aqui é recompensa? Por quê? E quantas vezes nós também murmuramos?
Paulo não. Paulo estava naquele lugar, mas havia um segredo. Paulo, ele descobriu algo que nós precisamos aprender. Paulo, ele abriu mão da lei, da eu vou falar sobre isso com vocês hoje, da linearidade para abraçar a lei da liberdade. Ele abriu mão do que era linear. A lei da linearidade diz que se você fizer A, eu recebo B. Ela é uma linha reta, assim, ó. Ela é linear. Se você fazer A, você recebe B. Se eu obedecer, eu prospero. Se eu fizer tudo certo, a minha vida será boa. Como é que nós hoje definimos uma boa vida? Se você parar para pensar, o que você hoje define como uma boa vida? De várias formas. Ter saúde, ter dinheiro, ter um casamento feliz, ter reconhecimento, estabilidade. Aí você pode fazer uma lista do que nós podemos hoje definir como uma boa vida. E aí nós fazemos uma lista de estratégias, de planos. Qual é o problema disso? O problema é que muitas vezes transformamos Jesus em mais uma estratégia para alcançar essa boa vida. Já viu que tem pessoas que colocam Jesus também como uma estratégia para ganhar, para alcançar essa boa vida. Se eu fizer A, eu chego no B. Se eu estiver aqui obedecendo, eu vou chegar aqui nesse resultado. Ter estabilidade, ter um casamento feliz, e assim vai. Só que Paulo, ele entendeu algo diferente. Paulo entendeu algo diferente. Jesus não é o meio para você alcançar uma boa vida. Jesus, ele é a boa vida. Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Quando Jesus, ele se torna o fim e não o meio, a frustração, ela se perde. A frustração, quer dizer, ela começa a ser, ela perde o poder. Quando você entende que Jesus, ele não está ali para te entregar algo, mas ele já é tudo em você. Tudo, ele é tudo para nós. Deus, ele entregou o melhor para nós. Ele entregou tudo. Quando eu estava enviando a mensagem para essa minha amiga, ela é nossa amiga, eu enviei para ela, e ela falando que está cada dia mais difícil, eu fui escrevendo para ela e fui falando também para mim, como eu me preenchendo também com ele. Claro que nós somos humanos. Toda vez quando eu estou passando por algo, vivendo por algo, porque ser discípulo, né, de Jesus é algo que muda realmente toda a tua vida. Viver hoje, para mim, é Cristo. Assim como o apóstolo Paulo falava. Paulo, ele não teve as suas expectativas frustradas. Por quê? Porque as suas expectativas não eram uma vida confortável. Olha o que ele escreveu, em Filipenses também, mas no capítulo 1, do versículo 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhada, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido
no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Percebe que a expectativa de Paulo não era viver, não era prosperar, não era ser reconhecido, não era palco, não era aplausos, não era ter likes, não era isso. Era que Cristo fosse engrandecido. Cristo fosse engrandecido. Se ele vivesse, Cristo seria glorificado. E se ele morresse, Cristo continuaria sendo glorificado. Ele já tinha boa vida. Porque a boa vida não era a circunstância, era a presença. Era a presença. Muitos hoje estão desistindo. Nós vemos muitas pessoas desistindo do casamento, desistindo de realmente viver a vida que Deus escreveu, porque querem mais uma boa vida do que um Deus bom. A frustração, ela nasce quando aquilo que esperávamos não aconteceu. Será que se eu hoje peço algo para Deus e isso não acontece, ele continua sendo Deus? Ele continua sendo um Deus bom? Quantas vezes nós queremos algo, nós pedimos algo e de repente a nossa fé vai sendo enfraquecida e a gente já se afasta de Deus. Nós achamos, no fundo, que Deus nem é tão bom assim. Ou então nós achamos que todo mundo é bom, mas nós não merecemos. Hoje, quando a gente olha na rede social, todo mundo está vivendo, a pessoa viaja, a pessoa compra isso, a pessoa está feliz, mas eu não. Aí vai te dando uma frustração. Gente, sabe quando é que me dá realmente uma frustração? É quando eu sei que a pessoa não tem Jesus. O meu desespero é tão grande que todo mundo conheça Jesus, que todo mundo se encha dele, que todo mundo conheça um Deus bom de verdade. Qual foi o louvor que nós iniciamos? Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. A frustração nasce, como eu falei, quando aquilo que esperávamos não acontece. Mas quando a nossa maior expectativa é a presença de Jesus, nada pode ser tirado de nós. Nada. Paulo conseguiu até o fim, porque ele já estava completo. Ele já tinha o que realmente importava. E talvez o segredo para não desistir seja esse. Abra mão do desejo de uma boa vida, das suas expectativas, daquilo que você quer. Abra mão e receba um Deus bom. E receba tudo de Deus. Quando você entende que Jesus é o próprio prêmio, você descobre que até uma prisão pode se tornar púlpito. Porque Paulo, ele dizia que ele estava ali e ia falar de Jesus para quem estava ali, para quem estava preso. Não importava onde ele estava, ele queria falar de Jesus. Será que hoje, mesmo você estando do jeito que você está, mas você está cheio de Jesus, você hoje fala de Jesus para as pessoas? Não importa onde você está, mas Daiana, eu não tenho aquilo que eu pedi, não está acontecendo. Mas será que eu preciso realmente disso ou eu preciso de Jesus? Qual é a minha expectativa? Paulo ele estava contente em toda e qualquer situação.
porque ele encontrou a boa vida. O que eu estou dizendo para vocês é para que nós vamos abrir mão do nosso jeito, das nossas expectativas, daquilo que achamos que é para nós. Um desejo de uma boa vida, para a gente receber o Deus bom. Para a gente receber o Deus bom. Vocês não têm noção. Eu posso falar um pouco de mim. Quem era a Dayana antes? Quem era a Dayana antes? A minha expectativa era outra. A minha expectativa era no que eu fazia. Se eu não fizesse, não ia dar certo. A minha expectativa era todo humano ganhar um prêmio. Depois eu posso mandar para vocês fotos. A minha expectativa era ter o meu nome bem-sucedido, ter saúde, conquistas. Só que eu não entendia o amor. Ontem eu estava conversando com meu marido quando sobre isso. Nós não conhecíamos Jesus. Nós não sabíamos, a gente ouviu falar, mas a gente não conhecia. Hoje a gente conhece essa bondade de Deus realmente. Eu já estou um certo tempo na internet, nunca um vídeo meu assim foi para tantas pessoas, como um vídeo que eu falei de Jesus, tem uns 3 dias mais ou menos, o tanto de gente que está alcançando, o tanto de gente que está alcançando, o tanto de compartilhamento. Depois eu mando para vocês verem. Foi a Dayana? Não. Eu só falei dele. O que está acontecendo na nossa vida? Só porque eu passei a confiar, mas a me deleitar mesmo, a descansar nele, de uma tal forma que tudo... Eu até falei para vocês, né? Eu estou conversando isso com vocês porque como o Senhor vem ministrando isso no meu coração para eu falar para vocês. Esse é o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso é quando eu realmente entendo que Jesus me completa. Ele me completa. Eu largo mão dos meus desejos de uma boa vida para receber o bom Deus. A boa vida é ter o bom Deus. E isso ele nos dá de graça. De graça. Você pode até não entender o que é realmente ficar num lugar de descanso. Você pode até não entender. E se você vê hoje todo mundo uma vida cansativa, pode prestar atenção. É muito difícil tu encontrar alguém dizendo assim, eu estou cansada. É uma correria, uma vida cansada. Pode reparar, uma vida cansativa, as pessoas estão cansadas. Cansadas. Mesmo dentro da igreja. Mesmo como discípulos de Jesus, as pessoas estão cansadas. Mas por quê? Porque é cansativo sustentar as expectativas que nós fomos criando. É cansativo demais. Nós fomos criando. É cansativo viver essa vida. Eu preciso obedecer essas coisinhas aqui para poder conseguir a boa vida. Eu preciso fazer assim para poder conseguir essa boa vida. Nós falamos aqui que talvez você possa pensar, o que é ter uma boa vida? Ah, a boa vida é ter saúde. Só que nós sabemos que muitas pessoas, e homens e mulheres,
piedosas de Deus, senhores, senhoras, que estão doentes. Aí você pode perguntar, mas olha, o que deu errado com essa pessoa? Doente, está doente. Não deu errado. É porque não existe essa lei linear. Você tem que abrir mão disso, assim, que tudo é linear. Ah, a pessoa está com Jesus, não vai ficar doente. A gente vai orar, a gente vai fazer o possível, mas pode acontecer. Só que não é isso que vai tirar a expectativa dela de Jesus. Ela vai continuar cheia de Jesus. Ah, então pode ser que uma boa vida seja prosperar financeiramente. Mas você conhece homens e mulheres de oração, que conhecem o Senhor, que amam Ele, e que às vezes passam perrengue no financeiro. Aí você pode perguntar, mas o que deu errado? Não deu errado. É que nós tentamos abraçar essa lei linear. E não é assim. A boa vida é a presença de Deus. Eu trouxe o exemplo de alguém, João, que foi o homem que ficou mais próximo de Jesus nessa terra. Vamos pensar sobre esse homem. João, apóstolo João. Foi ele que entrega a revelação de Apocalipse, o livro de Apocalipse. Além dos evangelhos. Esse homem, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Esse homem, ele gastou a sua vida por Jesus. Ele entregou tudo. Aí depois ele ficou idoso. Para onde ele foi? Ele foi preso em uma ilha, a ilha de Patmos. Aí, de repente, seu amigo íntimo chega na ilha, aí você fala assim, nossa, esse homem venceu. Esse homem ele foi até o fim. Esse homem merece uma recompensa. Esse homem ele merece uma boa vida. Então, Jesus vem no fim da vida dele para dar a boa vida. Só que quando Jesus ele chega, ele não traz um travesseiro. Ele não leva um refrigerante, ele não traz um banquete, ele não leva um saco de dinheiro. Jesus traz para ele a boa vida. A revelação de quem ele é. É como se Jesus dissesse para ele, João, você venceu. Então eu vou te dar o maior tesouro de todos. Eu vou te dar a mim. Eu vou te dar a mim. Paulo, ele diria para você assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero que hoje vocês imaginem isso. Aquilo que você mais deseja. Aquilo que é a realização profunda de todos os seus anseios do seu coração. Foi te dado de graça. E ninguém pode te separar dessa boa vida. Ninguém. Nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem o passado, nem principados, nem potestades. Nada pode te separar da boa vida. Nada. Nada. Porque Paulo diria, como é que faz para ir até o fim? Como é que faz? O que Paulo diria? Abandone a lei linear
e abraça o Evangelho. Abra mão do seu desejo por uma boa vida e receba um Deus bom. Receba um Deus bom. Você quer realmente viver diferente? Faça isso. Você não vai mais do A para o B. Agora o B que te leva até o A. Não é do A para o B. Agora o B te leva até o A. Abra mão do seu desejo. Como foi que o diabo ele fez para que o homem ele caísse no paraíso? Sabe como foi? Ele plantou no coração da humanidade a ideia de que mesmo no paraíso nos faltava algo. Olha o que o diabo fez. Gente, sempre na nossa cabeça. Gente, o que eu estou falando aqui para vocês, eu venho falando sobre descanso, sobre isso aqui é um treinamento. A gente não vai ser do dia para a noite, eu estava pensando, não. Mas eu quero que vocês comecem a viver isso na vida de vocês. Passem a viver o que vocês nunca imaginaram, nem no sonho de vocês. É o que hoje eu estou vivendo com a minha família. Foi fácil, é fácil? Não, é desafiador. Porque eu abro a mão das minhas vontades, dos meus desejos, para viver a boa vida de um bom Deus. O que Ele quer para a minha vida, realmente. Então, o diabo, ele fez como foi que o diabo fez para o homem cair. Ele plantou no coração a ideia de que mesmo ali faltava algo. Essa é a primícia da queda, da destruição, da desistência. Muitas vezes, você desiste porque você acredita que falta algo. Talvez hoje você esteja pensando, mas me falta algo. Eu quero te falar e te lembrar, não falta. Não desista, porque não falta. É você acreditar que te falta algo, mesmo tendo Cristo. E lá na criação, eles tinham Deus, eles tinham todas as árvores, eles tinham tudo. Eles estavam no lugar de delícias, eles estavam lá no Éden. E a serpente sussurra, te falta algo. Ah, te falta algo. Cuidado. Se alguém está te falando que te falta algo. E a serpente sussurra, te falta algo. Te falta algo. E ela continua sussurrando nos ouvidos de todo mundo que está aqui. De todo mundo. Te falta algo. E para conseguir esse algo, você precisa fazer isso, isso, isso. Porque aí você vai conseguir esse algo que está faltando. Mas esse algo que ela diz que te falta é mentira. É mentira. Porque a única estratégia que Satanás tem, que a serpente teve, é a mentira. Então, deixa eu te dizer uma coisa para a gente ir finalizando. Vou te falar uma coisa hoje. Muito importante. E se você pode escrever aí. Não te falta nada. Escreva. Não me falta nada. Se você nasceu de novo, se você tem a Cristo, você já chegou no ápice da sua vida. Você tem o maior de todos os tesouros. De todos.
a ponto do apóstolo Paulo dizer que considera tudo como esterco comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele está dizendo, não me falta mais nada, porque eu encontrei Cristo. Eu encontrei o bom Deus. O B, ele mudou. O alvo agora mudou. O alvo não é dar tudo certo. O alvo é ter um Deus certo. O alvo não é ser tudo perfeito na minha vida. O alvo é estar com o perfeito, andando ao meu lado na minha vida. Jesus é perfeito. E se ele está do teu lado, andando, nada te falta. Isso é coisa da serpente. Nada te falta se você tem a Cristo. Agora, se você não tem a Cristo, aí pode até dar tudo certo na sua vida. Você não tem, mas aí está dando tudo certo em todas as áreas, meu casamento, meu financeiro, as minhas empresas, os meus amigos, as minhas amizades. Está tudo maravilhoso, mas eu não tenho a Cristo. Aí você está errando de algo. Aí você não tem uma boa vida. É isso que acontece no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quando um jovem rico, isso está em Marcos, viu? No Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quem quiser hoje fazer essa leitura. Quando um jovem rico encontra Jesus e pergunta, mestre, o que eu preciso para acertar o alvo? O que eu preciso para ter a boa vida? Aí, na mentalidade dele, é essa lei, né? Linear. Eu faço A para chegar ao B. Aí Jesus responde, obedece aos meus mandamentos. Ele diz, eu tenho feito tudo desde a minha mocidade. Ah, Senhor, eu tenho feito tudo. Eu tenho obedecido cada um na letra, na linear, do A para o B, mas eu faço tudinho. Olha, eu faço o A e venho, eu faço tudo. Você não tem noção. Tudo que está na lista. Esse jovem falou para o Senhor. Aí Jesus disse, então tá. Vende tudo que tem, dá aos pobres. Vem e me segue. Abra mão da boa vida para receber o bom Deus. Aí ele sai, abaixa a cabeça e sai triste. Porque ele não queria o bom Deus. Ele queria a boa vida. Ele não queria o bom Deus. Ele queria a boa vida. Entendeu? Então, se você quer ir até o fim, se você realmente quer ir até o fim, você vai fazer o quê? Você vai abandonar essa lei do A até o B, linear, e abraçar o Evangelho, que é a boa notícia. A boa vida foi redefinida e ela tem um nome, Jesus Cristo. Ele que nos completa. É Ele que nos ensina a caminhar. E Ele foi dado de graça. De graça. É só você dizer, Jesus, eu estou aqui. E eu te quero. Eu quero ser tua amiga. Eu quero ser tua serva. O seu alvo está errado. Amém? Glória a Deus. Nós vamos até o fim. Daiane, então quer dizer que essa circunstância que está acontecendo não é para eu desistir, não, porque você sabe que Cristo está contigo.
Não é só que é um problema aqui, é outro problema aqui. Olhe para Cristo. O seu alvo é Cristo. Você vai conseguir até o fim, você não vai desistir, né, Maria? Foi para a Maria que eu mandei ontem a mensagem. Depois que eu mandei para ti, Maria, eu fui estudar mais. Eu disse, Senhor, eu quero mais, eu quero me dê. Eu quero me encher de ti, ao ponto de dizer, nada me falta, porque eu tenho Jesus Cristo. E nós vamos chegar até o fim. Paulo chegou até o fim, porque o alvo dele era Cristo, porque ele conhecia Cristo. Ele mudou o alvo da boa vida que ele tinha e quis o Deus bom. Amém? Nós vamos finalizar por aqui. Eu vou fazer uma oração para nós, a partir de hoje, colocarmos isso no nosso coração, para não errarmos mais o alvo, ficarmos pensando que está faltando algo. Minha filha, não está faltando nada. Patrícia, Deusimar, Indiara, Leusimar, Vânia, Maria de Fátima, Rosângela, Gabriela, Gracimar, Tâmara, Dulcemar, Lidaci, Ilana, Aureni, Samara, Karina, Pâmela, Maria, Alcilene, Débora, Marlene, você tem tudo. Não está faltando nada. Quando vinha, está faltando algo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Você tem Jesus Cristo. Amém? Coloque isso no seu coração. E você vai ver as coisas realmente acontecerem. Mas porque você hoje mudou a sua forma de pensar, a mentalidade. Não é sobre a vida boa, mas sobre ter um Deus bom. E esse Deus bom foi te dado o quê? De graça. Jesus, ele foi nos dado de graça. Amém? Você não precisa, eu preciso fazer isso. Não. Você precisa dele. E deixa que ele vai ajustar. Amém? Ora, respirar fundo, Pai amado, Paizinho, Abba, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos porque hoje o Senhor nos lembrou que não nos falta nada. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes desejarmos mais de uma boa vida do que um bom Deus. Perdoa-nos por transformar o Senhor, muitas vezes, em estratégias, quando o Senhor sempre foi o nosso maior alvo, o nosso maior prêmio. Hoje, Pai, nós abrimos mão das nossas expectativas. Abrimos mão da lei linear. Abrimos mão da ideia de que precisamos fazer algo o tempo todo para merecer aquilo que foi nos dado de graça. Ensina-nos, Pai, a descansar. Nós queremos descansar em Ti. Ensina-nos a viver satisfeito em Ti. Vem, Senhor Jesus. Coloca isso no coração de cada mulher que está aqui. Dá essa satisfação que só vem de Ti. Que a nossa ardente expectativa seja uma só. Que Cristo seja engrandecido em nós. Quer pela vida, quer pela morte. Senhor, cura o cansaço, Pai, do Teu povo. Pai, se tem alguma mulher aqui que não aguenta mais, que está cansada, que parece que todo dia é um problema atrás de outro, em nome de Jesus, Pai, cura toda ansiedade, depressão,
Cura de quem acha que está faltando algo. Silencia a voz da mentira, que insiste em dizer que não é, que está faltando algo, que não é o suficiente, que precisa de mais. Em nome de Jesus, tira isso, Pai. Declara sobre cada coração aqui. Você já tem o maior tesouro. Você já tem uma boa vida. Você já tem a Cristo. Que a nossa alegria não seja por circunstância. Que a nossa esperança não dependa dos nossos resultados. Nós decidimos ir até o fim. Nós não vamos desistir. Nós vamos até o fim. Não porque vai dar tudo certo, mas porque o Senhor já é o suficiente. Porque o Senhor já é o suficiente. Recebemos, Senhor, agora, o bom Deus. Recebemos de Ti a boa vida. Recebemos Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo. Ele é o alvo. E nós não vamos desistir, porque Ele é o suficiente. Hoje eu tenho essa palavra entre no coração de vocês, que vocês hoje se alegrem, como Paulo disse em Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se no Senhor. Que essa alegria invada o coração de vocês. Oi, bebezinho! 18. Oi, Oi. oi, Tudo bem? oh, você é muito oh, Obrigada. Poxa, um beijo para você. Tenha um bom dia. Que Jesus Cristo seja tudo na tua vida. Diga Tá bom? amém. Oh, como Deus é bom, como Deus é bom. Nos abençoou com uma criança hoje. Uma princesa. Oh, meu Deus. Um beijo. Um beijo. Dá tchau. Oh, um beijo. Tchau. Estava vendo o testemunho ontem de uma moça, né? Imagine, 3 filhos, casada, super bem, tudo, mas ela nunca estava satisfeita. Gente, por que eu cheguei a falar isso com vocês? Porque hoje a gente pode olhar a vida do outro e achar que está tudo bem. Nossa, ela tem a família completa, tem não sei quantos filhos, meu Deus, e tem dinheiro, tem... Aí a menina nunca estava satisfeita. Aí tu vê o outro que não tem... Nananana. Gente, é uma busca incessante por uma satisfação que não vem do mundo. E ela tinha tudo, só que ela falou que ela queria mais. Não, mas ela uma amiga dela, Fabi, o nome dela, ela é a esposa do Caio Carneiro. Depois eu vou mandar o link para vocês do testemunho dela, é 20 minutinhos. Mana, aí eu fiquei analisando, eu disse, Senhor Jesus, me perdoa. Ela falou que ela passou horas pedindo perdão. Me perdoa por tanta, sabe? Olha só, presta atenção, quando vocês forem orar, vocês ficam pensando, Senhor, me perdoa. Gente, as pessoas, elas têm tudo, mas elas sempre estão querendo mais. Ou quando elas não têm, elas acham que todo mundo tem e ela não tem, é uma confusão. Gente, você tem tudo, Jesus é tudo. Fique em paz. Deixa, descansa nele e ele vai fazer tudo. O melhor que tem, ele vai fazer. Gente, Deus, foi ele que nos criou. Ele nos ama. Tu acha que ele não vai dar o melhor para ti? Ele vai fazer tudo melhor, só que a gente atrapalha. A gente está ali, atrapalha, a gente faz a confusão. Receba Cristo e descansa o seu coração. E descansa. Tudo está cooperando. Amém? Que hoje você descanse. Não me falta nada, né, Maria? Pois tenho o mais importante, que é Jesus Cristo. Ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Descansa o coração. Amém?
já deu tudo certo. Mas não deu certo por causa de que eu quero, não, é porque Cristo está contigo. E Ele tem o melhor para nós. Amém? Até amanhã. Espero vocês aqui. Fiquem com Deus. E que vocês não esqueçam do alvo. Amém? Um beijo. Fica com Deus. Tchau, Patrícia. Tchau. Beijo.